Ei, Wagner, você viu o que o Wendel falou no vídeo dele sobre todo o processo que passa uma adaptação oficial? Sim, eu vi, eu concordo com tudo que ele falou e também eu já sabia, né, de tudo aquilo, de toda a burocracia que envolve fazer uma adaptação oficial para um estúdio. Até porque não é nenhuma novidade a falta de liberdade que os estúdios têm no seu processo criativo. É só ver o lance dos dubladores muitas vezes não poderem falar nenhum palavrão enquanto estão dublando um filme. Às vezes pode até ser uma recomendação do próprio estúdio, mas com certeza muitas vezes é uma solicitação direta do cliente. E pelo que os próprios dubladores contam, parece que a liberdade está cada vez menor. Antigamente a gente tinha os exemplos aí do Guilherme Briggs fazendo muitas improvisações na dublagem do Freakazoid, ou o desenho clássico das Tartarugas Ninja, que tinham episódios que eram quase 100% improvisados. Então, ok, eu entendo que o estúdio muitas vezes possui várias limitações impostas pelo cliente, que faz lá uma série de exigências que acabam dificultando o processo de adaptação. Eu não sei o quanto especificamente a Toei preza pela fidelidade do seu produto, já que na adaptação latina, a gente tem algumas coisas meio esquisitas, como por exemplo, o refrão com muitas sílabas a mais do que a versão original. Sério, isso tá muito estranho, parece até outra música. Certamente a nossa versão oficial ficou muito melhor do que a deles, que também tá sendo muito criticada. O vídeo já tem quase 100 mil dislikes, talvez já tenha até passado dos 100 mil dislikes agora. O próprio Wendel falou sobre isso no vídeo dele, né? Essa questão das sílabas é uma coisa que eu concordo totalmente. Sempre que eu vou fazer uma adaptação também, eu conto certinho o número de sílabas da música original, da versão japonesa, pra fazer com o mesmo número de sílabas a adaptação. Então, foi uma coisa que me fez estranhar muito essa versão latina, essa adaptação da música latina que eles fizeram. Enfim, eu entendo que a nossa versão oficial da abertura de Dragon Ball Super tinha essa proposta de ficar o mais próxima possível da versão original japonesa da música, e eu preciso admitir que nesse aspecto eles fizeram um bom trabalho. Como eu disse no meu outro vídeo, na minha opinião, que não é a verdade absoluta, é só a minha opinião mesmo, teria sido melhor tentar se adaptar mais ao nosso idioma, à nossa cultura, como acontece com todo o resto do anime, na verdade. Sinceramente, eu acho muito ruim assistir Dragon Ball legendado, porque o Goku parece uma criança. Eu sinto que o anime fica mais de 8.000 vezes mais infantil em japonês. A voz do Wendel traz uma seriedade pro personagem que eu acho muito mais foda que o original. É claro que o Goku continua sendo meio idiota, mas pra mim, realmente, a versão japonesa do Goku e a versão brasileira são, tipo, praticamente personagens diferentes. O mesmo vale pro Freeza, que é um personagem muito mais ameaçador na versão BR do que na original. Então, não necessariamente o que funciona no Japão vai funcionar igualzinho aqui no Brasil. Eu sei que muita gente gostou da abertura oficial, mas naquele vídeo eu tava dando a minha opinião. E sim, ela era totalmente parcial. Todas as opiniões são parciais. Se fosse para ser imparcial, eu tava fazendo jornalismo e não um vlog pro YouTube. As pessoas precisam entender a diferença entre uma opinião e um fato. A minha opinião sobre a abertura de Dragon Ball Super não é melhor do que a sua só porque eu estudo música e trabalho com adaptações. Você não é proibido de gostar da versão oficial da abertura, assim como eu não sou proibido de achar que ela poderia ser melhor. Eu gosto muito do trabalho do Wendel. Pra mim, a dublagem brasileira de Dragon Ball é melhor que a japonesa, e como eu disse no outro vídeo, eu não achei a abertura ruim. Só que assim como muita gente, eu acho que poderiam ter caprichado mais. Afinal de contas, Dragon Ball é provavelmente o maior anime de todos. Todas as aberturas são hinos para quem gosta de animes, então é muito importante. E eu acho que poderia ter tido um pouco mais de capricho. Ah, só para não criar mais uma treta desnecessária, eu disse maior anime, tá? Não melhor anime. Isso aí fica a critério de cada um. Enfim, naquele outro vídeo eu comparei a abertura oficial com a minha versão porque eu simplesmente não posso falar pelos outros canais do YouTube. E também eu queria mostrar a minha visão sobre adaptações. Mas existem outras versões aí do YouTube que, inclusive, eu acho melhores que a oficial também. Até melhores que a original em japonês. Só que, novamente, isso é só a minha opinião. É uma coisa baseada totalmente nos meus gostos musicais
Tem gente que gosta de axé, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de rock. As pessoas vão gostar de coisas diferentes, isso é normal. Não tem nenhum problema a gente discordar, até porque é como dizem, gosto é que nem... Em nenhum momento eu ofereci a minha versão para ser oficial, eu nunca conversei com ninguém de nenhum estúdio, até porque fica tudo no Rio, em São Paulo, e eu moro no Sul, então nunca nem existiu a possibilidade da versão do Tragicômico ser a versão oficial não só de Dragon Ball Super, como de nenhum outro anime também. E até onde eu sei, o mesmo vale para as versões dos outros canais. Não foi o Wendel, a Unidub ou a própria Toei que não quis usar a minha versão ou qualquer outra versão do YouTube, eles simplesmente trabalharam com os profissionais deles, fazendo do jeito deles, e isso é completamente normal. Eu não tenho nada contra o Wendel, contra a Unidub, contra o intérprete da música oficial, não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho inveja, não tenho nada disso. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não gostaria de ser o cantor de alguma música oficial algum dia, mas aquele vídeo foi gravado com o intuito apenas de dar a minha opinião como fã e também falar um pouco mais sobre o meu processo de adaptação para os meus inscritos. Pra falar a verdade, eu sou viciado em abertura de anime desde moleque. Antes de saber que existia o Google, eu tinha um caderninho onde eu anotava as letras das aberturas. Todo dia eu anotava um pedacinho que eu conseguia escutar da abertura que passava na televisão. Então em vários dias eu ia escrevendo toda a letra para decorar ela e poder cantar depois. Isso quando eu tinha tipo uns 9 anos. E uma coisa que eu sempre senti falta desde aquela época era de ter as versões completas das aberturas em português. Eu lembro que eu procurava sempre pra baixar elas e nunca encontrava de quase nenhum anime. Tinha tipo a do Pokémon, porque tinha saído no CD, ela tinha uma versão completa, mas era muito raro. Então isso é uma coisa que eu sinto falta desde aquela época e é inclusive por isso que eu sempre lanço elas completas aqui no Tragicômico. Então, como fã, eu espero que pelo menos toda essa polêmica, todo esse barulho envolvendo a abertura oficial de Dragon Ball Super sirva para que a gente tenha aberturas com cada vez mais qualidade sendo produzidas de forma oficial aqui no Brasil e quem sabe no futuro próximo até versões completas das músicas. Seria a realização de um sonho de infância. Isso seria realmente muito especial para mim, porque eu sinto que eu estaria fazendo parte disso até. E eu não falo nem por causa da minha crítica, ou enfim, de tudo que rolou nos últimos dias, mas por ter feito isso por tanto tempo, né, por tantos anos, para tantos fãs aqui nesse canal. Ah, e antes de terminar, se me permitem cagar mais uma regrinha aqui, eu gostaria de recomendar que vocês usassem menos as palavras amador e profissional para designar um defeito ou uma qualidade. Primeiro porque isso é muito relativo no meio artístico. Até onde eu sei não existe um diploma de adaptador de aberturas de anime. E nós somos músicos profissionais. Eu comecei a cantar com 14 anos, hoje eu tenho 25. Então são mais de 10 anos estudando e trabalhando com música. E só aqui no canal eu já fiz mais de 50 adaptações de aberturas, sendo que a grande maioria delas eu fiz na versão completa, o que seria equivalente a tipo bem mais de 100 versões da televisão. Isso certamente é bem mais do que muita gente que faz versões oficiais por aí. Nunca se esqueçam que Dragon Ball Evolution foi feito por profissionais, então esse não é o melhor dos argumentos. Então falar que uma versão amadora é melhor do que uma versão profissional acaba desmerecendo não só a versão profissional, quanto a própria versão amadora, que talvez não seja realmente tão amadora assim, ela só não é uma versão oficial. Na verdade, não é nem tão difícil assim os fansingers do YouTube terem até mais experiência do que algumas pessoas encarregadas das versões oficiais. É só lembrar que a abertura oficial de Cavalo de Fogo foi cantada por uma dubladora que não era uma cantora profissional, por exemplo. Eu sei que esse não é o caso do Daniel Quirino, que como o próprio Wendel falou no vídeo dele, é um cara que já trabalha com música aí há mais de 30 anos. Então, como eu falei, inclusive no meu outro vídeo, também não é legal e não tem nenhum motivo ou propósito ficar dando rage no cara simplesmente porque não gostou da voz dele. Isso é só pra vocês verem o quão errado pode ser dizer que o cara é pior do que os amadores do YouTube, sendo que na verdade isso não passa de algo sobre o seu próprio gosto. Enfim, em breve eu vou fazer mais um vídeo aqui falando com mais detalhes sobre toda a repercussão que gerou o primeiro vídeo meu falando sobre a abertura de Dragon Ball Super. Então, se eu fosse você, eu já se inscrevia aqui para não perder os próximos capítulos dessa história. Aproveita e confere a última música que a gente lançou essa semana. Ela não é uma música tão famosa assim, mas ela é uma música muito legal, eu garanto. Então, assiste lá que eu sei que vocês vão gostar. O que acha de uma
É isso aí, não percam o próximo episódio sobre a abertura de Dragon Ball Super. Será... Vou te comer.